Então, nós vamos começar agora a. Se tiverem dúvidas, perguntem, tá? Vamos começar agora a falar sobre a origem do livro de Urântia. Bom, como eu falei, um trabalho de pesquisa, ele foi feito pelo Sérgio Valadares e tem toda uma bibliografia no final, que depois, se vocês quiserem consultar, é muito bacana. A Meredith Sprunger, que foi uma das que também escreveu sobre a origem do livro de Urântia, ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz assim: olha, o livro deve ser avaliado apenas com base em sua qualidade, uma experiência pessoal de sua autenticidade interna ou a falta dela. A mensagem do livro de Urântia deve ser experimentada antes que possas avaliar sua qualidade e considerar a probabilidade da natureza reveladora da sua origem. Antes de você ler completamente o livro de Urântia, portanto, é praticamente impossível dar uma resposta muito satisfatória sobre a sua origem. E depois de ler o livro, o comentário de outra pessoa sobre a sua origem, embora interessante, é de importância secundária. Porque o livro por si só, ele te transforma, ele faz um sentido interno para as pessoas realmente interessadas, e você acaba não ficando mais focado na origem. Mas é importante a gente saber da origem, que é totalmente questionável, após tantos anos, né? Mas que é uma origem e que é o que se tem de registros de muitas pessoas sobre a origem do livro de Urântia. E o próprio livro de Urântia tem um relato, né? Ele diz o seguinte: os documentos foram autorizados por autoridades de alta divindade e escritos por inúmeras personalidades supramortais. O mandado foi emitido de publicação foi emitido pela mais alta autoridade em nosso superuniverso, os anciãos dos dias em Uversa, autorizando que os documentos de Urântia fossem entregues para nós. E aí está escrito no livro: esses 31 documentos descrevendo a natureza da deidade, a realidade do paraíso, a organização e o funcionamento do universo central dos superuniversos, as personalidades do grande universo e o destino elevado dos mortais evolucionários, foram formulados e colocados em inglês sob os auspícios de uma alta comissão constituída de 24 administradores de Orvonton, atuando todos de acordo com o mandado emitido pelos anciãos dos dias de Uversa, especificando que deveríamos fazer isso em Urântia, que o nosso planeta é o 606 do sistema de Satânia, em Norlatiadec, que é a nossa constelação, e Nébadon, que é o nosso universo, no ano de 1934. E o documento, como é que foi a composição? Né? Ele foi designado por 3 comissões especiais de personalidades do universo. Primeiro, foi formulada por uma alta comissão de 24 administradores, chefiada por um conselheiro divino, e foi apresentada em 1934, isso foi a parte 1. A parte 2 e 3 foram autorizadas por uma comissão de 12 membros de Nébadon, nosso universo local, agindo sob a direção de Mantutia Melquisedeque, com autorização de Gabriel, que é o administrador do nosso universo, e foram apresentados em 34 e 35. A parte 4 foi patrocinada por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, e a Estela comentou há algumas aulas atrás sobre o que são os seres intermediários, né? Agindo sobre a supervisão de um diretor revelador Melquisedeque. Esses documentos são designados como a 5ª revelação de época ao nosso planeta de Urântia. Esta é a origem do livro de Urântia, datada de 1934 depois de Cristo. E como é que foi a preparação dessa revelação? Os reveladores fizeram contato com um pequeno grupo de pessoas em Chicago. Os participantes desse grupo foram convidados pelos reveladores a não apenas não revelar a identidade do indivíduo associado à apresentação dos trabalhos, mas também a não discutir detalhes relacionados à chegada dos trabalhos. Nós vamos ver quem é este indivíduo associado.
Portanto, nunca saberemos exatamente onde ou como os documentos foram recebidos. A razão dada para esse pedido de sigilo é que os reveladores estão determinados a que as gerações futuras tenham o livro de Urântia totalmente livre de conexões mortais. E uma das grandes discussões que há, não tanto no meio urantiano, mas é como o livro foi revelado. Como não há informações documentadas sobre os eventos milagrosos relacionados aos seres humanos associados à origem do livro, esperamos que as gerações presentes e futuras estejam livres de preocupações com mitos. Os reveladores querem que a quinta revelação de época se apoie em suas próprias declarações e ensinamentos. Isso é importante. O importante é o que o livro está informando. É isso que tem valor. Apesar do cuidado dos reveladores, já existem dezenas de estranhas histórias apócrifas sobre a sua origem. O livro foi publicado pela Fundação Urântia em 12 de outubro de 1955, em Crawfordsville, Indiana, Estados Unidos, pela editora Donnelly & Sons Company. Os autores, que são os reveladores, revelam que fizeram contato através do ajustador do pensamento, que é a centelha divina, de um determinado ser humano em nosso mundo. Detalhes específicos da maneira que foram transmitidas não são informados, mas a gente sabe como aconteceu o processo. Temos certeza, no entanto, de que a técnica de comunicação desse ajustador do pensamento não está relacionada ao espiritismo, mediunidade ou canalização. Muitas vezes a gente fala para as pessoas, elas falam, não, isso daqui é um processo mediúnico de canalização. Não foi um processo mediúnico de canalização. Isso Sadler, que era psiquiatra, estudou profundamente. O livro e seus editores não nomeiam um autor humano. Quem são os autores? Eles são seres celestiais de diferentes ordens evolutivas ou espirituais, que trouxeram essas informações aos habitantes do planeta Terra, por eles conhecidos pelo nome de Urântia, com o objetivo de expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual desses habitantes, impactando assim de maneira positiva na sua evolução. Nós vamos ver como a própria comissão de contato, ela teve a consciência expandida, eles tiveram um trabalho enorme em conversar com eles durante muitos anos para que eles pudessem ter o significado daquilo que eles iriam passar depois como a revelação, tá? O processo de recepção dos 196 documentos que compõem o livro de Urântia aconteceu em um período longo de aproximadamente entre 30 e 45 anos. Não é simplesmente de 1924 a 1935, porque teve todo o processo de releitura, de ensinamento, de estudo do livro de Urântia, e começou em 1911. Quem participou do processo? A figura principal participante do processo é o William Sadler, que ele foi nascido no estado de Indiana, nos Estados Unidos, e era psiquiatra, cirurgião, professor de pós-graduação na Escola de Medicina de Chicago, e foi autor de diversos livros e foi bastante renomado na área médica. Estudou com Freud na Europa em 1911 e chegou a ser chamado pai da psiquiatria americana. Durante um bom período da sua carreira, o Sadler se dedicou a desmascarar os chamados médiums e outras experiências psíquicas relacionadas à mediunidade, canalização ou contatos com antepassados já mortos. A Ciu Oliva, no livro dela, ela conta que o Sadler ia nas sessões espíritas e, por alguma razão, ele conseguia saber se aquilo era verdadeiro ou não. E, durante toda a vida dele, ele falou que ele só encontrou uma que foi absolutamente, que era uma sessão que foi verdadeira de uma pessoa, e outra que foi o livro de Urântia, que não está ligado à mediunidade e canalização. Mas ele demorou muitos anos para acreditar que o sujeito adormecido por qual eles usavam a voz para trazer o livro de Urântia, para ensiná-los, não fosse uma fraude.
Ele se casou em 1897 com uma médica proeminente da sociedade chamada Lena Kellogg. Ela é dos sucrilhos Kellogg's que vocês conhecem, né? Então, é a própria Kellogg. Em 1900, como é que, quem mais? Quem era o sujeito adormecido? O que aconteceu? Em 1911, eles começaram a atender um paciente a pedido da sua esposa, porque o Sadler morava na frente desse casal. E a esposa foi lá de madrugada falando assim, cara, meu marido está falando coisas estranhas, que eu não estou entendendo nada o que ele está dizendo. E a Lena e o Sadler foram lá ver o marido, que estava adormecido e que se comunica relatando uma enorme quantidade de informações acerca da origem do nosso planeta, da origem e destino da vida humana e de Deus, o Criador. Tá? Sem ninguém, ele ficava falando. Posteriormente, né, antes de eu continuar, o Sadler fez uma série de exames nele, ele chamou ele no consultório, mas nunca foi revelado para ele o que ele fazia de madrugada. E o Sadler, inclusive, o hipnotizou para ver se era alguma coisa que vinha do inconsciente dele e também não vinha, porque ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo enquanto ele falava. O que estava acontecendo é que eles estavam usando o mecanismo de voz desse sujeito adormecido para poder se comunicar com os seres humanos. E por que se faz isso? Para que não passe pelo nosso mecanismo mental e subconsciente que adultera a verdade. Porque se passar por nós, vai entrar pelos nossos filtros. E aí a gente vai interpretar de outra maneira. Então, eles usaram como que esse sujeito adormecido era como que um alto-falante, com que eles podiam se comunicar diretamente com os participantes do processo de receber a revelação. Esse caso se tornou uma exceção para o Dr. Sadler, que não conseguiu caracterizar os relatos como fraude ou como fruto da mente inconsciente do paciente. Durante muitos anos, Dr. Sadler acompanhou o caso e se tornou quase obcecado em compreender o que estava acontecendo. Juntamente com outras 4 pessoas, né, o Sadler, a Lena, formaram o que veio a ser conhecido como a comissão de contato. Então, quando vocês ouvirem falar da comissão de contato, eram essas 6 pessoas que tinham contato com o sujeito adormecido. Então, não era só a Lena Sadler, não era só o William Sadler, mas tinham mais 4 pessoas. E esse grupo formado para avaliar e redigir as informações oriundas desse paciente. Participavam desse grupo, além do casal, a irmã da Lena, que era a Anna Kellogg, o seu marido, Wilfred Kellogg, eles eram primos. O filho do casal, que é o William Sadler Jr., e uma amiga do casal chamada Amy Louise Christensen, também conhecida como Christie. Ela é muito citada nos livros, nas histórias, né? A Christie, porque ela participava dessas sessões. Essas 6 pessoas no total foram as únicas que tiveram contato direto com o receptor das mensagens e, através dele, com os seres celestiais. As narrativas que explicam os fenômenos de aquisição dos documentos que formam o livro de Urântia não identificam o ser humano que teve principal nesse acontecimento. Alguém podia desligar o microfone, Stella? Eu assisto ela. Estou tentando fechar. Obrigado, Stella. E ele ficou conhecido como sujeito adormecido, né? Ninguém sabe o nome, tem hipóteses que as pessoas falam de quem poderia ser, mas ninguém tem certeza, né? A sua identidade foi mantida em segredo a pedido dos reveladores, porque nós humanos temos a tendência em valorizar fenômenos e não explicáveis pela ciência, em detrimento da absorção dos valores espirituais que objetivam a existência do livro de Urântia. E é verdade, vê o que se faz com os ensinamentos de Jesus, né? Tudo é focado na cruz, na ressurreição, e os ensinamentos que é bom acabaram, e o Jesus vivo acabou ficando de lado. Desta maneira, os reveladores não queriam que nenhum ser humano, nenhum nome humano estivesse associado ao livro de Urântia. Eles queriam que a revelação se sustentasse por si mesma e pelos seus ensinamentos.
Eles estavam determinados que as gerações futuras recebessem o livro completamente livre de qualquer conexão com o homem mortal. Não queriam outro São Pedro, São Paulo, Lutero, Calvin ou Wesley. Nem mesmo o nome da editora foi colocado na primeira edição do livro. A Fundação Urântia constou como a editora. O conselheiro divino que supervisou a parte 1 do livro, ele diz assim: eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito em qualquer mundo habitado. Tenho servido como conselheiro divino em todos os 7 superuniversos, e por muito tempo residi no centro de todas as coisas, no paraíso. Muitas vezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de estar na presença direta do Pai Universal. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai com autoridade indiscutível. E eu conheço aquilo de que falo. Olha quem eles pegaram para escrever a parte 1. E aí, quando tem quem é o autor da parte 1, ele se apresenta. Ele, olha, apresentado por um conselheiro divino, membro de um grupo de personalidades celestes, designado pelos anciães dos dias em Uversa, sede do governo do 7º superuniverso, né, que é onde nós estamos, para supervisionar os trechos seguintes desta revelação vindoura, que tem a ver com o assunto de além das fronteiras do universo local de Nébalo. Então, veja que o conselheiro divino, ele se apresenta e fala, pô, eu sei o que eu estou falando, né? Ele tem a dignidade de quem esteve diante do Pai e pode relatar aqueles fatos em relação ao Pai. E para vocês verem como era essa questão de não ter interferência humana, um dos arcanjos, no documento 44, ele diz o seguinte: eu não posso, com a visão exclusiva do espírito, perceber o edifício dentro do qual esta narrativa está sendo transladada e gravada. Um conselheiro divino de Uversa, que se encontra por acaso ao meu lado, discerne menos ainda essas criações puramente materiais. Veja, eles não sabiam aonde eles estavam, eles não conseguiam ver, eles não tinham a visão para enxergar essa parte material. Nós discernimos como essas estruturas materiais vos parecem, vendo uma contraparte do espírito ser apresentada às nossas mentes por um dos transformadores de energia que nos presta ajuda. Olha que interessante, eles tinham uma pessoa para poder transformar a energia para que eles pudessem estar lá e também se comunicar com o sujeito adormecido. Essa construção material não é exatamente real para mim, um ser espiritual, mas é, evidentemente, muito real e muito útil aos mortais materiais. Então, veja, eles não enxergavam, eles não tinham como ver, e a gente muito menos em como vê-los, né? Então, eles usavam o sujeito adormecido apenas como tipo de um alto-falante, onde eles pudessem se expressar, e, obviamente, com a ajuda de outros seres para que pudesse usar o mecanismo do sujeito adormecido. E como é que foi o início do surgimento? Então, no verão de 1911, um grupo de seres celestiais começaram a se comunicar através de um homem adormecido em Chicago. A partir desse momento até 1929, William e Lena Sadler, ambos médicos, tiveram o que eles calculam ser 250 sessões noturnas, durante as quais um estenógrafo fez volumosas anotações enquanto os seres celestiais falavam através do paciente. Os seres celestiais explicaram que estavam na Terra para estudar e observar enquanto viajavam de um universo a outro. Eles estavam aqui, disseram, para executar diversas tarefas, sendo uma delas a de trazer iluminação espiritual ao planeta através dos documentos que eles ditavam. Esta experiência iniciou uma saga de 3 décadas, que resultou em um conjunto de 2.097 páginas. A bem da verdade, não é 2.097, são mais de 4.000 páginas. Se você puser no formato PDF,
dá mais de 4.000 páginas. É que ele foi comprimido em quase todos os idiomas em 2.097 páginas. Vários membros desse grupo que participaram dos contatos preliminares que levaram ao aparecimento dos documentos de Urântia tiveram experiência considerável na investigação de fenômenos psíquicos. Quer dizer, eles tinham experiência, né, dos fenômenos psíquicos, queriam estudar o porquê e como aquilo estava acontecendo. Quem foram os grupos participantes do surgimento do livro? Primeiro, foi a fonte da revelação, que foram os seres divinos, os reveladores. Segundo, quem foram os instrumentos, né, a técnica. Supõe-se que tenha sido feito através da participação de seres intermediários que vivem no nosso planeta, que se habitam no nosso planeta e se encontram entre os seres materiais e os seres divinos, e por isso capazes de se comunicarem conosco e com os seres divinos. O meio foi um indivíduo humano, cuja identidade jamais foi divulgada e a sua participação foi totalmente passiva. Ele sempre se encontrava adormecido e inconsciente dos fatos, servindo apenas como um veículo de comunicação verbal. O grupo os receptores e os fomentadores, né? Então, teve a comissão de contato, com cerca de 6 membros, era o grupo com quem as fontes reveladoras se comunicavam através do indivíduo adormecido. Depois teve o fórum, que foi um grupo maior, inicialmente com 30 pessoas e depois com 70 pessoas, e no total, rotativamente, ao longo dos anos, 486 pessoas participaram desse grupo, cuja função era tomar conhecimento das revelações e manifestar o seu entendimento ou expandir o conhecimento fazendo perguntas. Então, dentro do fórum, eles liam os documentos, eles entendiam os documentos e vinham mais questões. Aí eles faziam essas questões e mandavam para os reveladores. Nós vamos ver mais para frente o processo. Então, é importante vocês saberem, teve a fonte, né, dos seres divinos, teve o instrumento, que foram os seres intermediários, junto com o indivíduo adormecido, e as pessoas que estudavam e depois fomentaram um livro que era chamado a Comissão de Contato. Legal até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Tá bom que você está comendo, Stanley? Alguma dúvida, pessoal? Amorim, foi ouvido e escrito por um estenógrafo, que hoje foi. Não sei se existe. Será que foi ipsis literis? Porque naquela época você tinha taquigrafia, você lembra? Para você anotar rapidamente. E sim, ele foi ipsis literis. Depois eles liam. Nós vamos ver mais para frente, Moacir. Tá bom. Depois que eles ditavam, eles liam e os próprios reveladores faziam as correções. Também. Né? Porque tinha a questão aí da interpretação de quem escreve. Pois é. Mas foi ipsis literis, teoricamente. E a preocupação. E a preocupação de deixar a coisa toda correta, né? Sim. Bom, então vamos lá. Posso continuar? Tranquilo? Se tiverem dúvida, pergunte, hein, pessoal? Bom, com relação aos momentos, o que aconteceu no primeiro momento? Né? O primeiro, chamado de período de contato, ele foi a adaptação e treinamento dos 6, que cobriu de 1911, alguns falam 1908, 1910, até 1925. Então, foram quase 14 anos eles educando essa comissão de contato. Nesse período, as comunicações eram verbais. Os reveladores se manifestavam através da fala do sujeito adormecido, com a comissão de contato, que tinham sempre 2 pessoas ou, no máximo, 6, como nós vimos, né? Nessas comunicações havia diálogos, onde podiam ser colocadas perguntas e respostas. E nós vimos que houveram 250 dessas sessões. O segundo momento, depois da educação da comissão de contato, apareceram as revelações escritas. Apareceu um caderno escrito a lápis, né? Primeiro aparecimento de 250 páginas,
desculpa, o primeiro aparecimento tinha 500 páginas manuscritas a lápis. Inclusive, eles fizeram testes para ver se aquela letra não era do Sadler, não era do sujeito adormecido, não era de alguém e não era de ninguém. A comissão de contato foi instruída a datilografar os manuscritos e mantê-los em segredo, exceto para o fórum, até que o livro fosse publicado. O original datilografado era disponibilizado para os membros do fórum na casa do Dr. Sadler. O fórum fazia comentários e novas perguntas, motivando os reveladores a expandir os textos ou incluir a produção de novos documentos. O processo durou até 34, né, e 35 foi quando apareceu a parte de Jesus, quando as partes 1, 2 e 3 do livro foram completadas. A revelação, a bem da verdade, ela corresponde à parte 1, 2 e 3. A parte 4, ela veio por um pedido dos seres intermediários e é complementar a revelação, mas não é a revelação. A revelação de verdade é a parte 1, 2 e 3. O surgimento e os fenômenos psíquicos. Vários membros deste grupo que participaram dos contatos preliminares que levaram ao aparecimento dos documentos de Urântia tinham experiência considerável na investigação de fenômenos psíquicos. Este grupo chegou à conclusão de que os fenômenos relacionados com a personalidade, que mais tarde foi associado com os documentos de Urântia, eram de nenhuma maneira semelhante a qualquer outro tipo bem conhecido de ocorrências psíquicas, como a hipnose, escrita automática, clarividência, transes, mediunidade espírita, telepatia ou dupla personalidade. Tem uma lista no livro do Sadler, onde ele coloca todas as formas possíveis de contato, entre aspas, com os espíritos, dizendo não foi dessa forma. Deve ter aqui umas 30, 40 pelo menos. Deve ficar claro que os antecedentes dos documentos de Urântia não têm, de maneira alguma, ligação com o chamado espiritismo, com suas sessões espíritas e supostas comunicações com espíritos de seres humanos falecidos. Durante as atividades de contato anteriores à recepção do livro, né? Durante esses primeiros anos, os nossos amigos, isso daqui está no relato deles, tá? Da Meredith, do William Sadler, dos vários, foi compilado de vários relatos. Por isso que eles falam, os nossos amigos invisíveis estavam envolvidos em profundos testes da personalidade de contato, ensaiando a técnica de comunicação, selecionando os comissários de contato. Na verdade, de modo geral, estavam ajustando o palco para o subsequente início da apresentação dos documentos de Urântia. Veja que eles também não vêm aqui e falam, eles também preparam tudo aquilo que tem que ser feito, né? Durante esses primeiros anos, fomos apresentados a muitos conceitos novos e um pouco estranho para nós. Essas inúmeras novas ideias de cosmologia e filosofia, as seguintes podem ser mencionadas. Um novo conceito de um vasto cosmos. É verdade, eu não me lembro de ter alguma literatura no planeta que fale dos 7 superuniversos da sua composição. Também não lembro de uma literatura que fale dos 7 trilhões de planetas habitados. Introdução aos inúmeros, diferentes e variados corpos de finalidades celestes, confirmação da origem evolutiva da humanidade, até mesmo de um cosmos evolutivo. Porque até então, a gente não sabia que o paraíso era estacionário, que existia a Avona, que era um paraíso perfeito, que o nosso era evolutivo. Indício de múltiplas deidades criadoras, tentativa de teste de nossos conceitos teológicos, paciente determinação de quão longe nós podemos ir na direção de modificar nossas crenças teológicas e opiniões filosóficas. Sem saber, ao longo de um período de 20 anos, nossas atitudes e opiniões religiosas fundamentais foram consideravelmente alteradas. Nós fomos sendo familiarizados com termos a primeira fonte centro, Avona, superuniversos, ser supremos, mas, aqui no fundo, tínhamos ideias escassas quanto ao real significado desses nomes.
É óbvio, eles não sabiam o que isso podia significar. Você ouvia falar, eles tentavam explicar, mas até a consciência, aquilo tomar forma na consciência, demora um tempo, né? Também ouvimos palavras tais como espíritos mestres, espaço exterior e diretores de energia, mas novamente entendíamos pouco sobre o que realmente significavam. Também aprendemos sobre as várias ordens de anjos. Nós ouvimos sobre o ajustador do pensamento, mas nosso conceito do significado do termo era vago e indefinido. E quando eu li esse trecho aqui, eu lembrei uma coisa interessante, porque todos nós, quando lemos o livro de Urântia, a gente se depara com esses nomes e a gente não sabe o que faz com eles. Nós ficamos como que num vazio durante a leitura do livro, até a gente caminhar mais para frente nos documentos, que eles vão explicando as partes anteriores. Então, o processo de leitura que nós passamos do livro é semelhante à recepção do livro pela comissão de contato e do fórum. Veja, eles não entendiam o que significava isso. E eu me lembro que quando eu li o livro, eu falava, cara, não estou entendendo nada. O que é superuniverso? O que é ser supremo? Eu não tinha ideia do que era o espaço exterior. Então, é o mesmo processo que a gente passa na leitura do livro. A diferença é que a gente reclama bastante, né? Nossos amigos super-humanos, assim, passaram mais de 2 décadas em alargar nossos horizontes, ampliando nossos conceitos teológicos e expandindo nossa filosofia sobre tudo. Nunca percebemos o quanto o nosso pensamento religioso tinha sido expandido até que os documentos começaram a chegar. Você vê que eles fizeram toda a preparação, eles fizeram todo o treinamento deles, a forma de como eles iam comunicar para que nós pudéssemos entender. Como a revelação progrediu, nós começamos a apreciar mais plenamente como tínhamos sido preparados para a grande alteração de nossas crenças religiosas por esses contatos preliminares estendidos por um período de 20 anos de pré-educação. O Fórum, como é que foi formado o Fórum, né? Em 1922, o Sadler se muda para onde é hoje a sede, em Chicago, da Fundação Urântia. É um prédio e está aberto à visitação. O Dr. William Sadler, membro da comissão de contato, conta a seguinte história sobre a origem do grupo de pessoas interessadas, que depois ficou conhecida como Fórum, ocorrido em janeiro de 1923. Ele dizia: eu sugeri à minha esposa e filho, o Bill Sadler, né, que fizéssemos um encontro semanal e que convidássemos alguns dos nossos velhos amigos nas tardes de domingo para 1 ou 2 horas de discussão informal e de intercâmbio social. O plano era para conduzir essas reuniões. Primeiro, ter uma conversa sobre algum tema de saúde. Isso daqui, se você ler o livro da CIU, vocês vão ver que a Lena Sadler, principalmente, ela fez um trabalho em relação à higiene em Chicago impressionante, porque naquela época, como a gente vê no filme, era a época dos gangsters, não tinha a mínima higiene, era uma cidade assim terrível, e eles fizeram um trabalho não só em Chicago, mas também em relação aos Estados Unidos, para melhorar a saúde pública, incrível, muito bonito. Tais como o tratamento do resfriado comum, a causa e a cura da preocupação de então, né, que naquela época era séria a questão do resfriado, e depois de uma xícara de chá se envolver em discussões informais, perguntando e respondendo dúvidas. Interessante que esta forma que ele fala é exatamente aquilo que se sugere nos grupos de estudo, né? Onde você tenha você reúna as pessoas, leia uma parte do livro, discuta e ofereça alguma coisa para eles, para se comer durante o debate, né, de receber mesmo em casa. Com o tempo, este grupo tornou-se cosmopolita, consistindo de homens e mulheres e profissionais, médicos, advogados, dentistas, ministros e professores, juntamente com indivíduos de todos os caminhos da vida, como agricultores, donas de casa, secretárias, trabalhadores de escritório e trabalhadores comuns. Pessoal, 486 pessoas não são poucas pessoas. Então, é difícil você poder dizer que o livro, teoricamente, foi
veio por um milagre ou veio de uma forma que não houvesse a participação das pessoas na questão de perguntar. A participação humana foi intensa, não na revelação, mas sim em receber e trabalhar esta revelação. E como é que foi a introdução do fórum aos contatos, né? O grupo pediu ao Dr. Sader para dar uma série de palestras sobre higiene mental, porque, como eu falei, naquela época a higiene era um negócio terrível, ou fenômenos psíquicos. No início da minha primeira exposição, eu disse, com apenas uma ou duas exceções, todos os fenômenos psíquicos que eu investiguei revelaram ser fraudes conscientes ou inconscientes. Alguns eram fraudes deliberadas, outras foram esses casos peculiares em que o agente foi vítima de enganos da sua própria mente subconsciente. E aqui que está um problema com as canalizações. É este o problema, de você ser vítima da sua mente subconsciente. E o Sader conseguia perceber isso. E eu não tinha dito muito mais que isso, quando o grupo parou dizendo, doutor, se o senhor contatou algo que não foi capaz de resolver, seria interessante, conte-nos mais sobre isso. E a partir daí ele começou a falar sobre o livro de Urântia no fórum. Então, o verdadeiro objetivo do fórum surgiu naquele dia, porque ele tinha tido muitas sessões, ele sabia de toda a coisa do livro de Urântia, e aí começou a discussão do livro de Urântia junto ao fórum. Pedi para a doutora Lena entregar algumas anotações que ela tinha feito em um recente contato e lê-los ao grupo. Deve ser entendido que até este momento não havia nenhum segredo conectado a este caso. Os documentos de Urântia não tinham começado a aparecer, mas ela foi ler aquilo que os reveladores falavam que eles estavam anotando, né? Foi por volta deste tempo que estas reuniões de grupo em nossa casa, nas tardes de domingo, começaram a ser chamadas de o fórum. O grupo manifestou interesse tão grande neste caso que eu nunca consegui dar nenhuma das palestras de saúde que havia planejado. E foi durante estas discussões informais semanais que surgiu o desafio de perguntas mais sérias que pudessem obter informações de valor para toda a humanidade. O Sader diz que numa das partes que eles estavam conversando, eles fizeram uma pergunta para o revelador e o revelador disse assim: se vós soubesses com quem estáis falando, não faríeis perguntas tão tolas. E a partir dali, eles começaram obviamente, estudar melhor e pensar melhor no tipo de perguntas que eles iriam fazer. A gente tem que ter em mente, pessoal, que eles foram educados para este processo de perguntas e respostas, e eles, se não tivessem sido educados, eles nem saberiam o que perguntar. Eles nunca poderiam perguntar sobre detalhes de Avona, detalhes do paraíso. Ninguém tinha certeza naquela época que o paraíso existia. Era uma questão da fé do catolicismo. Você acreditava em céu e inferno ainda? Você nem sabia que havia possibilidade de outros planetas habitados, né? A não ser pelos contos, pelas lendas, né, que se tem em várias religiões do mundo. Me esqueci o nome da palavra certo. Você não tinha ideia se tinha gente de fora ou não tinha gente de fora. Então, você imagina que não tinha como fazer perguntas extremamente inteligentes. Você não tem um conceito, você vai perguntar o quê? Porque eles respondiam aquilo que você perguntava, né? Aí o fórum começa... Oi. Uma perguntinha rápida. Fala, Marcos. Essas anotações, elas foram para onde? As anotações foram datilografadas. Nós vamos ver, elas foram datilografadas e depois eram queimadas. Quando o livro elas foram para uma placa de bronze e depois tudo foi destruído quando o livro ficou pronto. As anotações do diálogo? Tudo foi destruído. Nós vamos ver mais para frente, eles falam que tudo foi queimado, Marcos. Tá bom.
Seria legal se tivessem guardado, mas por alguma razão eles não quiseram que guardasse, porque talvez as anotações desviassem do livro, né? Agora, eu não sei, isso é uma opinião minha, eu não sei por que destruíram tudo. As anotações eram uma preparação, né? Então, As anotações eram provavelmente, uma preparação, é verdade, isso. Então, Leucélio. provavelmente tinha uma série entre aspas, desvios, né, que prepararam o livro. Então, o Verdade. valor delas fica diminuído, né, em relação ao livro. Porque realmente as anotações, foram 20 anos de anotações, você faz ideia, se eles não tinham ideia do que. Imagina que eles começaram a escrever aqueles nomes sem saber o que era. Aí, se brincar, dá um volume tão grande quanto, né? Acho que bem maior, né? Porque se Exatamente. anotaram tudo durante tantos anos de contato, deve dar muito 250 sessões, É isso deve que dar eu uns. imaginei também. Como é que é, Marcos? É isso que eu imaginei também, que devia ser uma coisa bem maior desse diálogo, né, que eles tinham toda noite, que ele ia lá conversar, sabe-se lá com quem. Que não Então, era mas bem. aí, Marcos, o diálogo era para ensiná-los, para torná-los conscientes, depois para que os preparassem para fazer as perguntas. Porque você não viu o que ele falou? A nossa consciência foi expandida, a gente não tinha ideia do que estava acontecendo conosco. É que nem a gente, quando você lê o livro, você fala, bom, e aí, o que eu ganhei? Pô, eu não sabia que existia o super-universo, sabia muito menos dos seres perfeitos de Avona. Não sabia nada, é que nem a comissão de contato. A gente não tinha ideia de nada. A verdade é essa. Isso aí. É curioso, sei lá, era só estar lá para ver, né? Mas não estamos. Bom, e o fórum começa a fazer perguntas. Então, o grupo foi informado que estava sendo convidado a participar da inauguração de uma revelação. E a tarefa deles era escrever todas as perguntas que eles julgavam impossíveis de serem respondidas, perguntas sobre o Deus, o cosmos, a vida após a morte, qualquer coisa. O Dr. Sadler deixou claro que não estava pessoalmente convencido de que os fenômenos que ele, Lene e os Kellogg's testemunharam eram genuínos. Ele não estava convencido depois de tantos anos. Olha que interessante. Ele tentou todos os meios possíveis para esclarecer o que estava acontecendo. Mas decidimos começar com perguntas relativas à origem do cosmos, deidade, criação e outros temas que estavam muito além do conhecimento atual da humanidade. É verdade, né? E continua, muita coisa que o livro fala não está de posse do conhecimento da humanidade ainda. No domingo seguinte, diversas outras perguntas foram trazidas. Organizamos essas perguntas, descartando as duplicatas e, de um modo geral, as classificamos. Pouco tempo depois, o primeiro documento de Urântia surgiu em resposta a essas perguntas. Da primeira à última, quando os documentos apareciam, as perguntas desapareciam. Eles trancavam os documentos dentro de um cofre, tá? Então, eles punham lá as perguntas e no dia seguinte apareciam as respostas. O que aconteceu que uma vez o Sadler, para fazer um teste se aquilo era verdade ou não, sem ninguém saber, ele pegou e pôs uma nota de $10 no meio dos documentos. Naquela época, $10 era muito dinheiro. E aí os documentos, quando veio a resposta, a nota estava lá e eles falaram, isso não tem valor para nós, que era o dinheiro. Outra questão curiosa que aconteceu com o Sadler também, ele preparou numa das sessões, ele preparou 42 perguntas, ele não escreveu as perguntas, ele deixou tudo na mente dele. Tudo. 42 perguntas. Não falou com a Lena, não falou com ninguém. Quando ele chegou lá, os reveladores falaram assim, das suas 42 perguntas que você formulou, eu posso responder 38, ou algo assim no gênero. Aí a comissão de contato falou, mas onde você fez pergunta? Ele falou, é verdade, eu fiz aqui, e eles responderam as 38 das 42 que ele tinha formulado. Né? Porque ele não se convencia que aquilo era verdade, porque ele pegava a fraude direto com as pessoas. Né? Então, isso também é uma outra curiosidade.
Esse processo foi seguido ao longo de muitos anos de recepção dos documentos, sem perguntas, sem os documentos. Quer dizer, se eles não fizessem perguntas, não haveria respostas. Então, veja que os humanos, eles participaram, sim, do processo, mas através de perguntas. Os encontros semanais tinham de 30 a 50 pessoas. Vejam, não eram poucas pessoas, né? Então, tem testemunhas. No domingo seguinte, fazíamos as perguntas e no próximo domingo recebíamos as respostas, que era quando era a reunião, né? Nessa época, o fórum torna-se um grupo fechado, né? O fórum, da forma que era, foi tirado de nós. Fomos instruídos pelos reveladores para formar um grupo fechado, exigindo que a cada membro assinar um juramento de sigilo e discutir os documentos e todos os assuntos referentes ao mesmo apenas com as pessoas que eram membros do fórum. Quer dizer, eles foram colocados sobre um NDA, né, que é o No Disclosure Agreement, que eles não podiam revelar para ninguém aquilo que eles estavam vendo. Os bilhetes de afiliação foram emitidos e a Assembleia de Fundação enumerou 30 membros. A data dessa organização foi setembro de 1925. 17 dos membros fundadores ainda estão vivos. Isso daqui é em 1960, quando Sadler fala sobre a origem do livro de Urântia. Os indivíduos encarregados de recolher as perguntas e comparar o texto digitado com o manuscrito original vieram a ser conhecidos como a Comissão de Contato. A partir dessa data, só estes comissários realizaram contatos e receberam a comunicação escrita através da personalidade de contato. De tempos em tempos, novos membros foram recebidos para o fórum, depois de entrevistados pelos gestores e assinando a mesma promessa dos membros fundadores da Assembleia. Esta promessa diz: nós reconhecemos como nosso compromisso de sigilo, renovando a nossa promessa de não discutir as revelações de Urântia ou assuntos dessa natureza com qualquer um, exceto membros ativos do fórum, e não tomar notas de tal material, como também ler ou discutir em sessões públicas, ou fazer cópias ou notas do que pessoalmente lemos. A última sessão do fórum, como uma assembleia, foi realizada em 31 de maio de 1942. Durante os 17 anos da existência oficial, o fórum alcançou uma afiliação total de 486 membros. Tem lugares que é 485, sei lá, mas é 486 membros. Marcos. Oi. Quando foi formado o fórum, então aquela personalidade, aquele ser humano que fazia a ponte, ele não existia mais, aí era o fórum com as divindades? Não se sabe, ele devia estar vivo ainda, a gente não sabe, não tem dados sobre ele estava vivo ou não estava vivo, a gente não sabe. Não sabe quem era... quem é esse cara nunca foi revelado. Tem um escritor famoso que algumas pessoas, eu me esqueci o nome dele, se a Estela lembrar, tem um escritor famoso que eles acham que ele era a pessoa de contato, mas o nome dele está na ponta da língua. Porque eu faço a pergunta porque o fórum fazia as perguntas e aparecia a resposta dentro do cofre. Então, é por isso que eu te pergunto, então, aquela pessoa não precisava mais daquela pessoa? Então, a boa pergunta, não é falado nada. Quando se fazia as perguntas... eu entendi o que você quis dizer agora. Quando você fazia as perguntas, aquele ser não precisava mais, porque era tudo escrito. Mas Sim. Eles continuavam conversando. Acho que eles deviam continuar, porque os seres intermediários estavam aqui. Eles tinham contato com esses seres. A Siu comenta no livro dela que era muito provável que o Sadler tinha contato direto com as criaturas intermediárias. Sim, ele, inclusive, ele as via, inclusive. Porque as perguntas que ele fez e deixou na mente dele foi respondida. Foi respondida. Então, as criaturas intermediárias são possíveis de ser vistas, se ele viu, né? As criaturas intermediárias podem se materializar a hora que elas quiserem. Elas podem ser vistas, sim. Desde que elas queiram. Mas elas se mostram, para quem elas querem, não é
Não é à toa. Não é a pessoa que quer ver e vai ver, não. Elas se mostram, não é não é à toa que você vê a pessoa, né? Mas respondeu a sua pergunta? Sim. Porque a gente não sabe, realmente também. Bom. Não, eu falei só com dedução, né? Provavelmente eles mantinham algum contato, mas e os seres, até 1935, até o final da parte 3, eles estavam por aqui, porque eles tinham que vir, né, para fazer a revelação, para passar a revelação de alguma forma, né? Mas gostei da tua pergunta, eu não tinha pensado nisso, sobre a participação do sujeito adormecido, não tem nenhuma informação. Bom, a primeira série de 57 artigos foi expandida em respostas e outras perguntas. Os primeiros trabalhos foram publicados, 1 ou 2 de cada vez, todos em respostas às perguntas. Se não havia perguntas, não havia documentos. Em 1935, uma sessão completa da parte 4 chegou só de uma única vez, porque ela foi feita inteirinha pelos seres intermediários, com a ajuda do apóstolo André. E quando o apóstolo André não lembrava, eles podiam consultar os registros cósmicos. O aniversário de Jesus foi comemorado pela primeira vez em 21 de agosto de 1935. O fórum analisou toda a coleção de papéis em busca de ambiguidades e qualquer coisa que precisasse de esclarecimento. As correções finais foram feitas pelos seres celestes, agora chamado de os reveladores. Então, vejam que os seres celestes, provavelmente, talvez o cara tivesse... eles podiam mandar escrito as correções também, né? Não sei como é que vinham as correções, se vinham escritas ou se vinham através do sujeito adormecido. A Carolyn Kendall, quando ela escreve, ela também escreve essa parte, porque ela teve alguma participação, ela fala, o grupo foi informado por uma personalidade invisível chamada Maquiventa Melquisedeque, que uma nova e maravilhosa revelação estava por vir. O Dr. Sadler esperava que as respostas às perguntas feitas pelo grupo ajudassem a descobrir se uma farsa estava se perpetuando com esse paciente. A doutora Lene e os Kellogg ficaram impressionados com a qualidade espiritual do material recebido até aquele momento. A visita do Melquisedeque ocorreu em 11 de fevereiro de 1924, exatamente um ano após a primeira reunião do fórum. E foi aqui que as revelações começaram a vir. Em janeiro de 1925, as respostas às perguntas do fórum começaram a chegar na forma de capítulos, que eram realmente artigos, documentos completos. Veja, então, a partir de 24, né, que o Melquisedeque falou que viria, que eles foram informados, e a partir de 25 foi quando realmente o livro começou a chegar aqui manuscrito. E ali dá a impressão que o sujeito de contato lá não tinha mais tanta participação. É verdade, eu também fiquei com essa impressão, Estela. Eu também fiquei com essa impressão. Que não, que ele já estava fora. E aí a Carolyn Kendall fala, no total, 400... Oi. Desculpe, Marco, ele foi usado só para trazer as primeiras informações para que as pessoas também começassem a estudar e entender, para quando chegasse o momento, saber o que perguntar, né? Ele foi utilizado para educar a comissão de contato, você viu que foram quase 12 ou 13 anos de educação deles, ou 14 anos, porque começou em 1925 a chegar. Então, ele foi usado para educação. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que foram 250 sessões. Então, se foram 250 sessões, foi uma coisa limitada. Porque se você pensar que o mês tem 12, se foram 10 anos, nós temos 12 meses, dariam 120 sessões. Não, eles precisam ver quantas sessões tinham por ano, né? É isso. O ano tem 54 semanas. Marcos. Pois é, com 250, você vê que não eram sempre que eles tinham esse contato. foram 250 sessões. Mas de
1911 a 24, 13 anos. 13 anos. Ensinamento. Então não era ele sempre. só participou desse período ali com aquela comissão de contato dos 6, porque era impossível ele permanecer no anonimato depois com 486 pessoas participando. Verdade. Eu acho que depois desse período ele não apareceu mais, porque eles não iam conseguir manter em segredo a identidade dele com tanta gente, assim, eu imagino. Edgar Cayce, lembrei o nome. Tem uma história que acho que foi o Edgar Cayce que era o sujeito adormecido. Tem alguma publicação aí, posso estar enganado, mas alguém comentou que ele poderia ser o sujeito adormecido. Mas isso é chute, hein? É chute. Estela, o fórum não foi dos 480. O fórum era muito menor. Os 480 foram os revisadores, não? Não. Foram as pessoas que participaram do fórum durante todos os anos. Sim, é isso que eu estou dizendo, mas foram mais... Mas ao longo dos anos passaram 486 pessoas. Pronto, mas é isso. Mas as revelações só foram até 36. Ou 41, que eu 35. Pelo que dá a entender, a comissão de contato foram as 6 pessoas, né? Que tiveram contato direto só, exatamente. A resposta às perguntas eram para contextualizar ou eram específicas? Porque... Não, eram perguntas... Veja bem, a comissão de contato foi educada de que existia muito mais além do que no planeta Terra. Okay? Aí eles começaram a fazer perguntas, obviamente que orientado pela comissão de contato, porque o fórum não teve contato com o sujeito adormecido, então os 6 deveriam orientar também as perguntas, eles falavam com eles e eles faziam, mas espera aí, é a mesma coisa que vocês estão fazendo aqui, eu estou falando, vocês estão fazendo pergunta. Aí você manda essa pergunta lá para cima, entendeu? É o mesmo processo. A Carolyn Kendall, então, continua. No total, 486 pessoas participaram entre 1923 e 1956. Antes de 55, o fórum não possuía cópias do documento para ler durante as reuniões. Não podiam tirar papéis do prédio nem tomar notas. Eles se comprometeram a manter sigilo. Isso é ela comentando tudo que ela viu, né? Hoje, nos referimos ao fórum como um grupo de trabalho focado. Olha a resposta para vocês. Eles ouviam ou liam os documentos, enquanto as personalidades celestes observavam suas reações. Então, vejam que elas estavam aqui. Os reveladores ajustavam os documentos para torná-los compreensíveis aos humanos. Os membros do fórum nunca ouviram os visitantes celestes, apesar da singularidade do fórum. Alguns membros foram embora porque o material era muito exigente, difícil demais ou não tinha interesse. Está aqui o site no YouTube que vocês podem ouvir ela falando. E em 1929, o Sadler publica esse livro, The Mind at Mischief, né, que é os enganos da mente, e ele fala sobre psicologia, ele fala sobre o livro de Urântia, no livro, né? Ele diz assim, 18 anos de estudos e investigações cuidadosas falharam em revelar a origem psíquica dessas mensagens. Atualmente, eu me encontro exatamente onde estava quando comecei. A psicanálise, o hipnotismo, a comparação intensiva não conseguiram demonstrar que as mensagens escritas e faladas desse indivíduo têm origem em sua própria mente. Grande parte do material recebido por esse sujeito é bastante contrário aos seus hábitos de pensamento, à maneira como ele foi ensinado e a toda a sua filosofia. Lembra que eu falei que o Sadler, ele atendia, né? Ele começou a atender esse cara sem nunca a esposa dele falar ou o grupo falar com ele do que estava acontecendo. Então, o Sadler fala isso no livro. Bom, isso daqui eu já falei. O primeiro grupo totalizava 57 documentos. Então, recebemos uma comunicação sugerindo que deveríamos fazer perguntas
muito mais inteligentes. As agências de supervisão e as personalidades responsáveis por transmitir os 57 documentos iriam se engajar na ampliação da revelação e a expandir os documentos conforme as nossas novas perguntas. Esse era o plano. Nós iríamos ler o documento numa tarde de domingo e novas perguntas seriam apresentadas no domingo seguinte, organizadas, classificadas e tudo mais. De acordo com os reveladores, não houve nos documentos de Urântia qualquer assistência direta do fórum ou comissão de contato. Quer dizer, não houve interferência dos seres humanos na revelação, né, na escrita da revelação. As perguntas feitas pelo fórum não estão inclusas no texto, nem são mencionadas de maneira específica. Muitos leitores notaram que muitas vezes surge uma pergunta em grupos de estudo que é respondida alguns parágrafos depois. Todos nós já notamos isso. Isso atesta a qualidade humana sobre o tipo de perguntas feitas pelo fórum. Lógico, eles tinham dúvida, faziam novas perguntas, no próximo documento vinha a resposta. O pedido de melhores perguntas se mostrou eficaz, e os reveladores expandiram consideravelmente o material existente. O documento original sobre a natureza de Deus acabou sendo expandido para 2, e depois para 5, os 5 primeiros do livro. Uma pergunta sobre o uso da palavra personalidade resultou em um artigo adicional. Eventualmente, durante os próximos 5 anos ou mais, os 57 documentos seriam aumentados para 118. Olha, 5 anos para você conseguir ter os 118 documentos, né? De certa forma, houve uma terceira apresentação. Após receber esses 196 documentos, disseram-nos que a comissão de revelação pediu para analisarmos os documentos mais uma vez e fazermos perguntas relacionadas com o esclarecimento de conceitos e a remoção de ambiguidades. Este programa novamente tomou anos. Veja, eles faziam e refaziam. Esse período de revisão foi de 1935 a 1941, 6 anos fazendo a revisão. Durante esse período, muito pouca informação nova foi transmitida. Apenas pequenas alterações foram feitas em alguns documentos. Alguma matéria foi adicionada, alguma removida, mas havia pouca revisão ou aumento do texto. E aqui refere-se mais particularmente às partes 1, 2 e 3 do livro de Urântia. A parte 4, os documentos de Jesus, tiveram uma origem diferente. Eles foram produzidos por uma comissão de seres intermediários e foram concluídos um ano mais tarde que os outros documentos. As 3 primeiras partes foram concluídas por nós em 1934 e os documentos de Jesus não foram entregues antes de nós até 1935. O atraso de 1 ano na recepção dos documentos de Jesus, a parte 4, pode ser explicado assim. Os intermediários ficaram um pouco apreensivos sobre se envolver no fato pendente dos tribunais do universo, onde estava a questão do Gabriel versus Lúcifer. E eles já haviam feito todo o material, e aí eles hesitaram em completar o seu projeto até que estivessem seguros de que tinham plena autoridade para contar a história da vida de Jesus. E o que aconteceu? Eles pediram para alguns outros seres intermediários, eles entraram com uma petição contra os intermediários que escreveram o livro de Urântia, para ver se eles não estavam infringindo alguma regra do universo, né? E o resultado foi o seguinte: após alguns meses de espera, veio o mandado de Uversa determinando aos intermediários unidos de Urântia para prosseguir com o projeto de revelação da história de Micael, quando encarnado em Urântia. Quer dizer, o que eles fizeram não estava contrário às leis do universo ou à vontade dos seres que pediram para fazer, porque não estava incluso a parte de Jesus na revelação. E aí eles tiveram certeza, né, que eles estavam legais, e diz que foi a maior festa entre eles quando receberam a resposta. Quando os documentos, o que falou a Carolyn Kendall, né, quando os documentos dos 12 apóstolos chegaram,
o Dr. William Sadler ficou surpreso. Os autores haviam penetrado na mente de 12 seres humanos únicos, que foram os apóstolos, e contado suas histórias de forma consistente. Aí o Sadler falou: joguei a toalha. Eu sou psiquiatra e conheço o meu negócio. Não consegui criar retratos tão consistentes de 12 homens diferentes. E aí as dúvidas do Sadler que ele tinha sobre a veracidade daquilo lá caíram por terra. Funcionamento da comissão de contato. Durante esses primeiros anos, a comissão de contato recebeu muitas comunicações e diretivas por escrito. Ó, aqui está explicado já. Quase todas essas mensagens tinham anotações na parte inferior da última página, onde se lê: para ser destruído pelo fogo antes da aparição dos documentos de Urântia de forma impressa. Então está aqui. Foi a determinação de nossos amigos invisíveis para prevenir o aparecimento de um escrito apócrifo de Urântia na sequência da publicação do livro de Urântia. Tudo isso foi encorajador para nos assegurar de que os documentos de Urântia seriam publicados em algum momento. Isto sustentou nossas esperanças através da longa espera de anos de atraso. Acontece que a espera toda ela ocorreu porque eles avisaram que haveria alguma turbulência no mundo, né? E foi o que aconteceu durante a Segunda Guerra. Então, eles aguardaram terminar a Segunda Guerra, acalmar tudo, e aí o livro foi publicado. O fato de que nenhuma disposição nunca foi feita para a substituição de membros da comissão de contatos que poderiam se perder por invalidez ou morte, também nos levou a sustentar a crença de que o livro seria publicado durante a vida de alguns nós. Quer dizer, o pessoal estava em dúvida. Fizemos tudo e depois de 1941 as coisas, né, que terminou tudo, o que nós fazemos? Os comissários foram os guardiães do manuscrito de Urântia, mantendo uma cópia carbonada da transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Eles também foram encarregados de toda a responsabilidade pela supervisão de todos os detalhes relacionados à publicação do livro, protegendo os direitos internacionais, por isso que a Fundação Urântia foi criada. Nos foi requerido de evitar discutir a identidade da personalidade de contato e, após a publicação do livro, de fazer qualquer declaração a qualquer momento sobre o fato de o sujeito ainda estar vivo ou já falecido. Em 1939, entre nós, alguns pensaram que tinha chegado o tempo para formar um grupo para se empenhar em um estudo mais sério e sistemático dos grupos de Urântia. Esse projeto foi apresentado ao Fórum e, quando aqueles que quiseram participar deste grupo foram contados, verificou-se que apenas 70 pessoas desejavam entrar para este estudo. Então, por vários anos, essa classe foi referida como os 70. 2 ou 3 anos anteriores à formação de os 70, um grupo informal se reuniu nas noites de quarta-feira. Os 70 conduziram um estudo sistemático dos documentos de Urântia desde 3 de abril de 1939 ao verão de 1956, e foi o precursor posterior da escola da Irmandade Urântia, que é a Brotherhood. Se vocês entrarem, a Brotherhood, ela mudou de nome para Fellowship, e se vocês entrarem no site deles, é fantástico, eles têm as documentações eles têm boletins desde 1954, eles têm documentação, talvez, da família Kellogg, de 1875. Para mim, na minha opinião, é o melhor site que tem para se estudar o que foi o desenvolvimento do livro de Urântia. É o da Brotherhood, que mudou para Fellowship. Tá? A bem da verdade, houve uma discussão, né, entre a Fundação Urântia e a Brotherhood. Eles perderam o direito de distribuir o livro de Urântia mundialmente, e aí eles ficaram num vazio. Eles ficaram num vácuo durante muitos anos, até que a Fundação expirou os direitos autorais do livro de Urântia. E aí a Brotherhood pegou e publicou um livro de Urântia.
As questões entre eles eu não sei totalmente, mas eu sei que algumas delas eles queriam fazer algumas correções no inglês, mas a fundação se recusava a fazer qualquer alteração no livro devido ao mandado de publicação. Então, eles acabaram criando, eles publicaram um livro de Urântia diferente, onde você tem 2 colunas, que é muito mais fácil de ler, só que não está em português, mas é mais fácil de ler. Você tem numa página 2 colunas a leitura, e pelo que eu andei estudando e publiquei lá no informativo da UAB, de agora de julho, eles têm um trabalho maravilhoso de divulgação do livro de Urântia. E também tem a UUI, que é a Urântia, a Universidade Internacional, que tem cursos para estudantes, cursos para novos, eles fazem um trabalho gigantesco na África, em outros países. Eles continuaram com a missão deles, mas eles não são, obviamente, e agora parece que estão voltando. A fundação, a Urântia Associação Internacional e a Fellowship estão conversando para ver se voltam a ter uma união, né? Porque um movimento separado realmente é difícil, né? Essas mudanças que eles queriam fazer, você sabe um exemplo de algum? Não, era questão de correção de algumas coisas em inglês, mas eu não tenho ideia, Marcelo. Então, eu sei que houve algum atrito, mas eles já estão conversando e ver se chegam a um consenso. É muito bonito ver o que a Fellowship faz, o David Cantor faz, as apresentações que ele faz. Na Universidade Urântia, cara, você tem N cursos muito legais. Eu estou fazendo um, inclusive, para ver o material deles, que eles dão um curso para novos estudantes em 10 semanas. Eles fazem um sumário do livro em 10 semanas. Não é simples, porque você sumarizar um livro desse em 10 semanas e pegar a essência de cada documento é power. Então, eu estou tentando ver como fazer para ver se eu aplico para nós aqui, né? Se a gente consegue fazer esse curso em 10 semanas. Mas não é simples, é uma tarefa que exige muito tempo de estudo e de capacidade de síntese, que eu não tenho nenhuma. Porque eu gosto de pôr tudo que é informação. Para mim, tudo é importante. Por isso que eu fico entupindo de informação. Bom, vamos terminar, que já está terminando aqui. Aí a gente já começa a conversar. Tá. Os 70 conduziram, então, o estudo, né, de 1900... Então, está aqui, ó, naquele período que foi entre a Segunda Guerra Mundial, esse pessoal ficou estudando e formou a Brotherhood. Durante os anos 70, chegaram a conter 107 alunos inscritos. Os 70 continuou seu trabalho de estudo, escrevendo teses e praticando os ensinamentos por 17 anos. Durante este período, 8 comunicações escritas foram dadas aos 70, pelo Serafim de Progresso, ligado ao governo supra-humano planetário de Urântia. Olha que bonito! Quer dizer, naquele mesmo período, ainda eles tiveram 8 comunicações escritas. Talvez para acertar alguma coisa, vai saber o que foi, né? E logo após tudo estar feito, né, eles reclamam, né, logo após a publicação do livro de Urântia, uma mensagem final dos seres intermediários foi recebida pela comissão de contato. Vocês agora estão por sua conta. Depois de quase 50 anos, a conexão entre os mortais do nosso planeta e a comissão invisível de seres intermediários foi cortada e desapareceu. E aí o Sadler reclama, eles nem se despediram, comentou o Sadler. Simplesmente se mandaram e nem deram tchau. Paciência, né? Bom, a Ciu Oliva, que é este livro aqui, que para mim é um livro excelente, porque ela é uma historiadora, ela é PhD, e ela fez um trabalho maravilhoso de contar, desde o nascimento do Sadler, da Lena Kellogg, toda a história deles, como que pertenciam àquela religião do sétimo dia, toda a educação religiosa que eles tiveram, todo o trabalho... São adventistas? São adventistas, obrigado. Toda a religião que eles fizeram, todo o trabalho que eles fizeram com a saúde nos Estados Unidos, para mim é o melhor livro. É um livro de um profissional, de uma pessoa
que sabe o que está fazendo, sabe? Ela pesquisou tudo. E ela fala o seguinte, ó, ela faz um sumário, né? Ela diz assim, que, no geral, o desenvolvimento dos documentos de Urântia se dividiu em 4 fases ao longo dos 30 anos. 1911 a 1923, o período de pré-publicação, o assunto do sono, apresentou os Sadler o assunto do sono, não, o sujeito, né? Aos seres celestes que estavam se comunicando através dele. O fórum começa em 1923. A fase 2 vai de 24 a 29. Um anúncio por seres celestiais inicia o fluxo da primeira série de artigos para Urântia para os comissários de contato, em resposta às perguntas dos membros do fórum. A comunicação celestial era feita por meio de contato escrito e falado. Ó, falado também, tá vendo? Sadler afirmou que alguns dos documentos estavam apenas aparecendo em sua casa. Na fase 3, de 30 a 35, a expansão do texto. Os documentos de Jesus chegam completos em 35. Os documentos de Jesus não foram resultado de perguntas e respostas. E durante de 1936 a 42 foi a revisão final do fórum de artigos para publicação. Então, aqui está todo o sumário do livro de Urântia. E, finalmente, veio a permissão de publicar os documentos. Ele diz o seguinte, o mandato de publicação: nós consideramos o livro de Urântia como um aspecto da evolução progressiva da sociedade humana. Não é ligado ao episódio espetacular da Revolução de época, embora pareça ter sido programado para aparecer no início de tal revolução na sociedade humana. E realmente nós estamos vendo uma revolução. O livro pertence à época imediatamente posterior ao fim da presente luta ideológica. Ele fala provavelmente do comunismo e também do Hitler. Esse será o dia quando os homens estarão dispostos a procurar a verdade e a retidão. Quando o caos da confusão presente tiver passado, vai ser mais prontamente possível formular o cosmos de uma nova e melhorada era das relações humanas. E é por esta melhor ordem na Terra que o livro ficou pronto. Então, isso daqui foi uma parte do mandato de publicação. Mas a publicação do livro não foi adiada para uma data possivelmente um tanto distante. Uma primeira publicação do livro foi fornecida para estar à mão para a formação de líderes e instrutores. Sua presença também foi necessária para cativar a atenção das pessoas de recursos, que assim poderiam ser conduzidas a fornecer fundos para a tradução em outras línguas. Quer dizer, eles fizeram algumas publicações para passar para as pessoas, né? Após a recepção dessas instruções, os comissários de contato entraram na tarefa da publicação de um livro de Urântia e da elaboração de planos para sua distribuição. Então, a fundação ficou responsável pelo livro e os direitos autorais e a Brotherhood pelos planos de distribuição. Os documentos foram publicados assim que os recebemos. Os comissários de contato não tinham nenhuma autoridade editorial, lógico. O nosso trabalho foi limitado à ortografia, capitalização e pontuação. Antes da morte da Lena, em 1939, ela tinha coletado cerca de $20 mil de fundos para publicação, e isto foi usado para definir o tipo e preparar as chapas, porque naquela época eram chapas, né, para impressão do livro. Foram estas placas de O Livro de Urântia que constituíram a base para a formação da Fundação Urântia. Essa fundação, criada sobre as leis de Illinois, foi concluída em 11 de janeiro de 1950. E os seus membros foram William Sadler, presidente, William Sadler, o filho, vice-presidente, a Emma Christensen, a secretária, Wilfred Kellogg, tesoureiro, e a Edith Cook, secretária adjunto. Soubemos que um membro rico do fórum desejou contribuir com $50 mil para a publicação do livro. Por instrução, isso foi contornado, porque nos disseram que era melhor dar a todas as partes interessadas a possibilidade de contribuir para o fundo de publicação. Olha que curioso, né? Eles foram brecados nesse sentido de receber.
Nesse sentido, foi feito um apelo para angariar, né, os 50 mil dólares para custear as despesas de impressão de 10 mil cópias. A resposta foi imediata. A soma que contribuiu foi superior a 49 mil dólares. O primeiro dinheiro a chegar no escritório da fundação foi $1.000 do falecido Sir Herbert Wilkins, o explorador do Ártico. O livro foi publicado sob direitos internacionais de cópia em 12 de outubro de 1955. A bibliografia que tem aqui está disponível no site, em vários lugares, que é a História do Movimento de Urântia, do William Sadler, de 1960, que grande parte foi baseada nesse texto. O Nascimento de uma Revelação, do Mark Kulicki. A História do Documento de Urântia, da Larry Mullins e da Meredith Justice Sprunger, que a gente viu. A História do Mandato de Publicação, da Carolyn Kendall, está escrito o nome errado dela lá. The Mind That Mischief, do William Sadler, de 1929. E o livro da Sil Oliva, que eu mostrei para você, que é a origem da história da revelação do século XX, que foi publicado em 2014. Acabou, pessoal. Dúvidas?